Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai agora validar quando o usuário tem ou não permissão num certo endpoint. Então a gente vai conseguir verificar se ele pode fazer aquela requisição naquele endpoint ou não, e a gente já vai colocar essa validação lá, sempre seguindo a documentação do Nest. Então, bora seguindo a documentação do Nest, a gente vai pegar esse authorization aqui. Só dar um render para pegar em inglês, ok. Perfeito. Aqui o que ele me indica é para criar um enum com as permissões. Então vamos criar um usuário aqui, enum. Eu vou criar aqui user type.enum.ts. Ok, a gente vai criar aqui nesse mesmo formato, só que vai chamar user type. E a gente vai ter dois tipos de usuário inicialmente, o usuário e o admin. Beleza? Só que aqui vai ser um número, então 1 e 2. Ok, beleza? Aí agora o que ele pede é para criar um decorator. Então a gente vai criar uma pasta decorators. E agora com essa pasta de decorators criada, eu vou copiar exatamente o que está aqui. E a gente já vai fazer uma mudança. Rules decorator. Decorator.ts. Ok. Tá. Não vai ser esse enum, vai ser esse aqui. User type. Ok. Só que aqui eu vou receber isso, um array de user type. Perfeito, é isso mesmo. Rules key, ok. Perfeito. Agora, eu não vou fazer isso daqui. E isso daqui eu vou fazer. Um guard. Ok. Vou pegar o construtor. Ok. Vou pegar isso. Guards. Rules guard. Rules.guard.ts. Então, vou pegar isso aqui. Ok. Aqui vai ser user type. Ok. Rules key. Ok. Então, perfeito, a gente já pegou isso. Ótimo. Agora, vamos ver. Ele pede para a gente colocar isso aqui no tipo. Perfeito. Vamos lá. O que ele pede é para eu, no provider global, colocar essa informação aqui. Então, bora colocar isso no provider global. Ok, providers. Ok, appguard. Vamos importar. E rules guard. Ok. Perfeito. Agora que a gente vai fazer a nossa lógica. Então, quando a gente faz a nossa requisição, por exemplo, eu vou criar um usuário. Eu quero, deixa eu, npm run start dev. Eu quero criar um usuário. Só que na questão de criar um usuário, inicialmente eu vou deixar aqui com a permissão de, vamos já pegar um válido, criar um endereço, por exemplo. Criar o endereço. Creation state address. Então a gente vai vir cá no nosso controller de address e vai colocar aqui quem que pode criar o endereço? Somente o usuário. Então eu vou criar aqui agora essa função. Então bora olhar aqui como que a gente vai implementar roles. E quem que vai poder criar roles? Quem que vai poder criar o endereço? Somente o próprio usuário. Então, user type ponto user. Somente ele vai poder criar isso. Então, o que ele está reclamando? Que roles não é um array. Roles é um array de rule. Ok, roles.
Ok. Aqui é só um tipo. Vamos ver assim. Perfeito. Então, somente o usuário vai poder ter acesso. Então, se eu for administrador, eu não tenho acesso. Se eu não for um usuário cadastrado, eu também não tenho acesso. Então, a ideia aqui é somente o usuário, só um usuário que consegue acessar aqui. Então, beleza. Bora verificar se está tudo certo. Ok. Então, vamos lá. Quando ele chegar aqui, lá vai dar um erro, porque a gente ainda não tem essa informação. Então, olha, gente, o que vem aqui? O que ele está fazendo? Ele está buscando, no nosso contexto, quais são as permissões que o usuário tem. Só que a gente vai fazer um pouquinho diferente. Vamos verificar aqui. A gente vai buscar no nosso context. A gente vai buscar se ele tem aquele token ou não. Então, perfeito. A const, primeiro, authorization, que a gente vai buscar. A gente vai salvar authorization, essas informações no authorization. E a gente vai pegar o context.getHandler.get mentira, get essa daqui, essa função aqui, ponto headers. Vou dar um console log aqui só para verificar se console.log se a gente está recebendo essa informação aqui perfeitamente. Authorization. Eu já inseri aqui um authorization. É só vir cá no usuário. Na verdade, a gente não vai criar um usuário, né? A gente vai ser na hora de criar o endereço. Aqui. Então, o que acontece? Na hora de criar o endereço, vai dar um erro interno ali, porque o meu authorization está command defined. Ok. Só que, nesse caso aqui, a gente vai inserir o authorization. E o authorization vai ser o token que a API devolveu para a gente. Então, vamos tentar aqui, authorization, ok. Vai dar erro, mas provavelmente outro erro. Olha, o authorization agora veio preenchido. Perfeito. Eu vou mudar isso aqui para um async. Isso aqui vai ser um promise boolean. Perfeito. Agora eu tenho a informação aqui, meu token está aqui. Agora eu tenho que validar se esse token é válido ou não. Então, primeira coisa, eu vou colocar aqui private, read only. A gente vai colocar aqui o JWT service. Read only, JWT service, dois pontos, JWT service. Ok, isso daqui vai dar erro porque eu tenho que importar globalmente esse JWT. Aqui no app modeling, a gente importa o JWT service. Na verdade, o JWT modeling. Vamos ver se vai dar certo. Perfeito. Ok. Aí agora a gente vai validar se esse JWT é válido. Então, const valid JWT. E aqui eu já vou colocar aqui, na verdade ele vai ser um login payload. Login payload do tipo login payload. Ok? Ou undefined. Aí eu vou colocar this.jwtservice.verify. Aí a gente vai passar aqui o token, que é o nosso authorization. E as opções que eu preciso passar o secret. Aí eu vou nos meus environments. Env. Deixa eu ver qual que é o nome do meu environment para ele buscar a senha. Ok. Perfeito. E aqui eu vou dar um await, porque vai ser o verify async. Porque eu quero que isso daqui, se der algum erro, catch, ele me devolva um undefined. Ou seja, se o token for inválido, alguma coisa assim, eu quero que ele devolva undefined.
Então, bora lá. Se não tiver nada no payload, ou seja, der qualquer tipo de erro ali, return false. Ok, então se ele não tiver aquela permissão, ele vai retornar como false. Se ele não tiver um token, ele vai retornar como false. E agora, em vez de aparecer 500, quando eu tiver com authorization inválido, vai aparecer 403 falando que eu não tenho aquela permissão. Não tenho acesso àquilo ali. Ok, só que o que acontece? Se eu passar um authorization válido, ele vai dar erro interno ainda. Então, o que a gente vai fazer? Agora, por último, a gente vai verificar se o usuário possui aquela permissão. Como? A gente vai pegar agora essas informações aqui. Se não tiver nenhuma permissão, a gente retorna como true, ou seja, se a gente não colocou no código para verificar, ele já vai retornar como true. Ok. Beleza. Agora, o último caso vai ser o seguinte. A gente vai verificar se esse payload... Cadê o payload? Login payload. Role. Well, login.payload.typeUser. Ok. Desse jeito aqui, eu vou verificar se o usuário tem, é daquele tipo de usuário. Ok, vamos verificar aqui se vai dar certo. Fazendo a requisição, perfeito. Ele conseguiu adicionar o endereço porque ele é do tipo usuário. Então, ele consegue adicionar uma permissão para ele. Beleza. Funcionou aqui. Agora, como a gente vai validar se isso está certo ou não. Então, eu vou mudar essa permissão aqui para... Primeira coisa, vou imaginar que a pessoa tentou burlar ali e modificar o JWT. Então, ele fala que ele sabe que o JWT é inválido e vai dar erro. Beleza? Ok. Só que eu quero verificar agora se ele tem aquela permissão. Então, eu vou mudar como teste no meu controller. Não é do user, é do address. Eu vou mudar aqui, em vez de ser o tipo usuário, o tipo admin. Então, aquele local que for para administrador, eu vou verificar aqui. Bora dar uma olhada. Então, na teoria, esse usuário, que é um usuário do tipo 1, ou seja, um usuário comum, ele não pode ter acesso a esse endpoint. Vamos ver. Beleza, ele não tem acesso a esse endpoint. Então, se o usuário não tiver um token, ele não vai conseguir, caso eu coloque lá. Então, por exemplo, ó, tirei isso daqui. Pode ser qualquer, ou seja, entre aspas, é uma rota pública, qualquer pessoa pode acessar. Então, mesmo se a pessoa não passar um authorization, ele vai inserir esses dados ali. Mas, caso ele passe, caso a gente coloque aqui, ele vai bloquear e vai exigir que ele coloque. Eu posso colocar também no controller, que ele vai pegar de todos os endpoints daquele controller. Mesma coisa. Quando eu fizer a requisição, 403, ele não tem permissão. Vou mudar aqui para user, porque aqui vai ser de user. Ok, perfeito. Desse jeito a gente só colocar em todos os controllers o que a gente precisa. Deixa eu comentar isso. git commit-m fint set validation in JWT git push. Perfeito, galera. É isso. Nessa aula a gente já verificou, já conseguiu bloquear alguns endpoints para somente o usuário que tem permissão conseguir modificar. É isso aí. Valeu. Até a próxima.